Assista a esse vídeo e saiba toda a verdade sobre as acusações contra o presidente em relação à pandemia. Em fevereiro de 2020, o governo federal decretou estado de emergência para conter a chegada do vírus no Brasil. No entanto, governadores e prefeitos não quiseram cancelar o carnaval, mantendo as festas. E quando falam que esse homem falou de uma gripezinha, olhem só a verdade. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80 a 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. E com a proliferação do vírus, o STF tirou das mãos do presidente a gestão do combate à pandemia e entregou nas mãos dos mesmos prefeitos e governadores que tinham acabado de realizar o carnaval. E eles estabeleceram lockdown obrigatório e vimos trabalhador ser tratado como bandido. O único que foi contra o lockdown foi o Bolsonaro, que afirmava que atividade essencial é toda aquela necessária para um trabalhador levar o pão para casa e que deveríamos cuidar sim do vírus, mas também da economia. Mais tarde, a própria OMS declarou que essa medida era ineficiente na contenção do vírus. Bolsonaro criou o auxílio emergencial, liberando mais de 300 bilhões de reais para a população mais carente. Também repassou mais de 100 bilhões de reais para estados e municípios, além do investimento já existente na saúde. Porém, muitos prefeitos e governadores usaram de corrupção e superfaturamento, o que causou vários escândalos, como compras de respiradores que nunca chegaram e até mesmo construção de hospitais que nunca foram usados. E mesmo de mãos atadas pelo STF, cada morte foi colocada na responsabilidade do Bolsonaro, assim como a inflação e o desemprego. E ainda foi acusado de estar debochando das pessoas com falta de ar, enquanto que, na verdade, ele estava criticando o protocolo Mandetta, que orientava as pessoas a procurarem os hospitais somente quando já estavam com falta de ar. Tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Mandetta, o cara com falta de ar, ele vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado. Meu Deus do céu. Também foi chamado de negacionista simplesmente por dar a liberdade ao cidadão de escolher se tomaria ou não a vacina, que inclusive havia sido criada em meses, e nós sabemos que o processo de criação e testagem geralmente leva uma década. Depois, foi chamado de genocida por não ter comprado as vacinas da Pfizer imediatamente, sendo que a empresa impôs um contrato onde ela não se responsabilizaria por nenhum efeito colateral, mesmo se levasse as pessoas à morte. E em dezembro de 2020, as primeiras vacinas foram liberadas no mundo. O Bolsonaro comprou milhões de vacinas e em janeiro a população já começou a ser vacinada. Inclusive, o Brasil foi um dos países que tiveram um índice de vacinação acima da média global e foi o quarto país mais vacinado do mundo. E infelizmente o sistema usou desse momento de fragilidade, medo e angústia da população para criar narrativas contra o presidente e intitulá-lo como inimigo. Com o tempo, as fake news foram desmentidas e praticamente tudo que o presidente falou e fez se provou correto. Todas as desgraças que usam para culpá-lo hoje, na verdade, são consequências de atos que não foram dele.